Boa noite. Que bom que nós conseguimos chegar até aqui, né? Mais uma sexta-feira. Torcendo aí para que todos consigam cumprir, né? Atingir essas 12 semanas de assistência espiritual, né? Sem interrupção, que é para a espiritualidade conseguir trabalhar, né? Esse nosso envoltório espiritual, né? Dentro das necessidades de cada um de nós, né? Então, nessa primeira parte da nossa reunião de assistência moral, material e espiritual, a gente vai falar um pouquinho de doutrina espírita, né? E hoje nós vamos começar uma nova temporada, né? Então acabou a primeira temporada, que foram aqueles estudos que nós fizemos de algumas coisas básicas, né? Como os princípios básicos, né? O ser espiritual, a nossa estrutura corporal, né? E a gente vai começar uma nova temporada, né? Não disponível na Netflix e nenhuma rede de streaming, né? Então quem perdeu algum episódio, perdeu, né? A gente vai gravar o áudio para disponibilizar no grupo de trabalhadores, né? Mas é só o que nós teremos, né? Então, para nós começarmos essa nova temporada, como o Centro Espírita Emmanuel, nada melhor do que contar com Emmanuel, né? Para essa nova temporada, né? E trazendo aqui uma preciosidade que a espiritualidade nos deu, que é o livro Pensamento e Vida, né? Então eu convido a todos aqueles que não conhecem o livro Pensamento e Vida, que passam, né, a conhecê-lo, né? Que aproveitem essa oportunidade da nossa reunião, né, dessa assistência, para conhecer esse livro, né? Ele é um livro precioso, ele é um livro fininho, né? A gente gosta de livro fino, né? Então ele é um livro fininho, tá? Para quem gosta, né? Então serão 30 episódios, né? Porque são 30 capítulos, né? Cada capítulo com tema precioso para todos nós, no entendimento da doutrina espírita e no como funciona uma reunião de assistência espiritual. Temas importantíssimos para a nossa vida. Não é à toa que o título do livro é Pensamento e Vida, né? Então convido a todos a estudar esse livro também. Ele está disponível na internet, só colocar lá no Google Pensamento e Vida, PDF, tá? Que ele está disponível pela Federação Espírita Brasileira, tá? Então faço esse convite. E esse livro, ele tem uma preciosidade muito grande, porque quem começar a ler esse livro e for ler a introdução dele, na introdução Emmanuel coloca o seguinte, que lá no mundo espiritual tem uma cartilha falada, né? Para preparação para todos aqueles que vão reencarnar, né? E o que ele fez? Ele pegou essa cartilha que é falada, né? E, através do nosso querido Chico Xavier, materializou essa cartilha para nós, né? Que é o livro Pensamento e Vida, né? Ou seja, quem não leu, ou não acessou, ou não ouviu essa cartilha antes de reencarnar, está tendo uma segunda oportunidade de ter acesso a ela, né? Então quem não viu lá na espiritualidade, aproveite, né? Pegue o livrinho Pensamento e Vida e estude, porque ele realmente é uma preciosidade muito grande. Então vamos começar com o capítulo 1, cujo título é O Espelho da Vida, né? Então, vamos mergulhar em Emmanuel fazendo a leitura do capítulo, tá? Então vamos lá. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sobre a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado ao ventre obscuro do solo, avança, com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, né, a mente aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Estudando a mente, né,
de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, né, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo a mente, né, por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as nossas ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da nossa existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. O que vocês acharam? Muito rico, muito bonito, né? Palavras poderosas, né? Emmanuel, ele é muito poderoso em saber trazer esse pensamento. E que bênção, né? Chico Xavier conseguir trazer o pensamento desse espírito para todos nós, né? Então, para nós termos uma ideia da preciosidade de informações e de ensinamentos que esse livro traz para todos nós, né? Então, o nosso tempo é bem curtinho, nós só temos 20, no máximo 30 minutos, né? Então, ninguém pretende aqui dissecar essa obra toda, capítulo a capítulo. Então, a gente vai se ater a alguns pontos importantes para tentar esclarecer esse primeiro capítulo dessa obra, né? Olha que mensagem importante que Emmanuel traz para nós. A mente é o espelho da vida em toda parte. E o que é a mente? Até hoje isso é um desafio, né? O que é a mente, né? O que é a mente que origina todas as nossas ideias, cognição, pensamento, né? E aonde ela está? Aonde está essa mente, né? Isso é um desafio hoje até para a ciência. A ciência hoje, ela pesquisa e a ciência hoje ela está até em dúvida de onde está a mente. Porque até um tempo atrás, para a ciência, para todos nós, a mente estava dentro dessa estrutura física chamada cérebro, né? Hoje, a ciência já não tem certeza. Por quê? Experiências de quase morte, né? Relatos de reencarnação e várias outras ocorrências vêm levantando para a ciência uma interrogação. Aonde que está a verdadeira sede da mente, né? Mas o Livro dos Espíritos já tinha esclarecido isso há muito tempo lá atrás, né? Lá no Livro dos Espíritos está bem claro para todos nós, e nós colocamos isso aqui quando falamos em pensamento,
né? Que quem pensa que a essência, que a mente, ela é de quem? Ela é do Espírito. Quem pensa, quem cria, é o Espírito, né? Ou seja, tudo que nós pensamos aqui, tudo que nós somos, tudo que nós imaginamos, todas as ideias que nós temos, são de quem? São dessa estrutura cerebral que nós temos ou é do Espírito? É do Espírito, né? E esse é um ensinamento importantíssimo que a doutrina espírita traz para a gente, porque se tudo isso que nós somos em termos de ideia e pensamento é nosso, significa o quê? Que quando esse nosso corpito morrer, tudo que nós pensamos vai com a gente, porque o nosso espírito vai sobreviver. E quem pensa, é o corpo que vai para o fundo da terra ou é o espírito que vai se libertar? É o espírito que vai se libertar. Então a doutrina espírita ensina para a gente o seguinte: não existe milagre. O que nós somos aqui, nós seremos depois que morrer. Não existe transformação fabulosa. O que nós somos hoje, o que nós pensamos hoje, o que nós fazemos hoje, nós continuaremos fazendo quando desencarnar. Nada vai mudar. Se nós queremos alguma mudança no mundo espiritual, nós temos que começar agora. Nós temos que começar aqui. Modificando o quê? A mente. Porque a mente é o espelho da vida. E aonde que está essa mente? Aí nós vamos voltar lá para um dos episódios, né, que nós vimos lá, quando nós falamos em o ser espiritual, a nossa estrutura espiritual real, que nós vimos que nós somos espírito, que é a centelha divina, que nós temos o perispírito, que seria o envoltório do espírito. Isso aqui é imortal, prossegue com a gente. E nós temos o duplo etérico, né, que é a aura, que muitos espíritas clarividentes, que muitos médiuns veem, e nós temos o corpo físico. Então nós aprendemos essa estrutura básica, né? Só que, para a gente ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento, dentro da doutrina espírita e de outros conhecimentos já milenares, existe também o chamado corpo mental. A doutrina espírita reconhece o corpo mental. O corpo mental está lá descrito no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. E qual o papel desse corpo mental? Então, acrescentando na nossa estrutura espiritual, nós somos espírito, que é a centelha divina, corpo mental, que é onde guarda o quê? A sede dos nossos pensamentos, a nossa mente. Esse corpo mental, ele não tem forma, porque quem cria a forma é esse corpo mental. Então, a partir dele, nós vamos assumir formas, conforme esse corpo mental, aí sim, esse corpo mental, ele precede a formação do perispírito. O perispírito precede a formação do duplo etéreo e do corpo físico. Então, estamos acrescentando aqui mais um elemento para a gente entender o quê? A fonte da mente, ela está onde? Ela está no espírito, ela está no corpo mental, que é uma propriedade nossa, né? Trazendo o conhecimento da doutrina espírita de que o pensamento, ele é do espírito. O pensamento, ele não é lá do corpo físico. Nós carregamos isso para onde quer que nós formos. Para o mundo que nós quisermos ir, nós vamos carregar isso aqui, o nosso pensamento. A gente vai carregar essa mente que nós conseguimos construir até hoje e que Emmanuel colocou várias vezes naquela mensagem, né? E muitas vezes surge uma dúvida para a gente, mas como que cabe tudo isso aqui dentro de mim, né? Como é que isso funciona? Como é que isso aí está tudo o quê? Está tudo enxertado, né? Está tudo montado, né? Como é que funciona ter todos esses corpos numa estrutura só e ser esse ser espiritual que nós somos? Aí nós precisamos lembrar das dimensões que nós conhecemos. Quais são as dimensões que nós temos noção, que nós conhecemos? Nós conseguimos ver o quê? A dimensão da altura, distância crânio-caudal. Nós conhecemos a distância látero-lateral, que seria a largura, e nós conhecemos a distância antero-posterior, que seria a profundidade. Essas são as três dimensões que nós conseguimos ver.
que são as dimensões que nós percebemos do nosso corpo físico, né? E o que é uma quarta dimensão? O que é uma quinta dimensão? A gente não consegue fazer ideia, nem a ciência consegue muito fazer ideia do que é uma quarta dimensão, do que é uma quinta dimensão, que são outras dimensões possíveis que a gente tenta até prever e desenhar. Olha ali, ó, uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões, 5 dimensões. Imagina 9 dimensões, 13 dimensões, 28 dimensões, 30 dimensões, 90 dimensões. O que é isso? Né? Em que dimensão será que Jesus está? Né? Então, nós só conseguimos perceber as 3 dimensões. Mas essas dimensões são muito mais. O mundo espiritual que nós não vemos, ele vive nessas dimensões. E é nessas dimensões que esses outros corpos vibram e se intercalam com o nosso corpo físico. Então essa é a nossa estrutura espiritual. E aí, continuando e voltando lá para Emmanuel, quando ele fala que a mente é o espelho da vida em toda parte, eu acho que esse é o ensinamento principal que ele traz para todos nós. A mente é o espelho da vida em toda parte. Mas o que significa isso? Como é que a gente vai entender que a mente é o espelho da vida em toda parte? Aí a gente tem que pensar no espelho, que é a palavra-chave, né? O que um espelho faz? Um espelho reflete, né? E o que é reflexão? Reflexão é isso aqui, ó, né? Isso é reflexão. É você ter uma fonte de luz que incide numa superfície, que pode ser o espelho, e ele vai o quê? Refletir, né? A partir do momento que essa luz reflete nesse espelho ou nessa estrutura, o que ela vai refletir? O que vai ser o reflexo dela? Vai ser o que esse espelho conseguir refletir dessa luz. Essa luz aqui necessariamente é igual a essa? Não, né? Dependendo da estrutura, da qualidade desse espelho, essa luz refletida ela é diferente. E esse espelho, Emmanuel chama de mente, a nossa mente. Ou seja, esse reflexo aqui, que é a nossa vida, ele é fruto do que a nossa mente reflete, do conhecimento total, né? Ou seja, quando ele fala que a mente é o espelho da vida, imagina a nossa vida olhando para um espelho. O que a nossa vida vai enxergar quando ela olha para um espelho, sendo esse espelho a nossa mente? Ela vai enxergar, ela vai ser o que nós somos. Ela vai ser o que nós construímos em nossa mente. Ela vai ser construída com base em quê? Em orgulho, em vaidade, em egoísmo, ou vai ser construída com base em bondade, em compaixão, em perdão, né? Em altruísmo, porque isso é a nossa mente. A nossa mente é o que nós somos. A nossa mente são os nossos sentimentos, aí nós voltamos lá, né? Os nossos sentimentos são frutos da nossa mente, né? Esses sentimentos, frutos da nossa mente, eles vão agir sobre o quê? Sobre o pensamento, e isso vai construir a nossa realidade, né? Então aí vem a outra parte importante desse capítulo 1, que é justamente essa palavra aqui, ó, pensamento, né? Que esse reflexo todo, gerando a força do pensamento, aí vem aquela ideia que nós já colocamos. O pensamento não como uma ideia, não como uma coisa abstrata, mas como uma força construtora ou uma força destruidora. Ó, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, ou então destruindo e refazendo, para aprisionar ou sublimar. A ideia que nós temos que ter do pensamento. E o pensamento, ele é fruto de quem? Do sentimento que emana de quem? Da mente. Emana da essência do que nós somos, né? Então isso que Emmanuel quer dizer para a gente.
e entender, como o Espiritismo entende, o pensamento como uma força que pode criar ou uma força que pode transformar. E aí a gente entende a mente como o espelho da vida, porque com o que emana da nossa mente, que é o nosso pensamento, a gente constrói a vida que nós temos. Por isso, pensamento e vida. E outra coisa que ele ensina ao longo, que é a terceira palavra-chave, é essa influência recíproca, que nós não podemos esquecer, né? Porque cada um de nós aqui tem a sua mente, cada um de nós aqui tem o seu espelho, cada um aqui reflete o conteúdo da sua mente. Então somos todos nós aqui refletindo o conteúdo de nossas mentes. E esses reflexos, eles se entrelaçam, eles se juntam, eles formam essa associação. Então nós estamos associados em termos de pensamento, em termos de reflexos, né? E normalmente nós procuramos aqueles que refletem igual a gente, né? Quando não está refletindo igual o que a gente reflete, a gente vai se afastando, né? Ou quando a gente tem que estar junto, ou tem que se aproximar, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada, né? Por quê? Pela associação. Então nós precisamos entender que nós somos influenciados pelo meio, nós somos influenciados pela força da mente e do pensamento que outras pessoas geram sobre nós. Então nós estamos mergulhados nessa rede de associação. Então uma outra ideia importante que esse capítulo Emmanuel traz para todos nós, né? E refletem-se as criaturas reciprocamente na criação, que reflete os objetivos do Criador, né? Ou seja, nós, criaturas, nos olhamos no espelho. E qual é esse espelho em qual nós nos olhamos? A criação, né? E essa criação, ela vai se olhar no espelho. E qual é o espelho que essa criação vai olhar? O Criador. Então é isso que precisa ser refletido. Então quando a gente volta para essa imagem aqui, né, da mente, do reflexo e do espelho, né, em que a luz ela é refletida e gera uma outra realidade, né? Então nós precisamos entender que na nossa vida diária nós estamos mergulhados no conhecimento divino. Por quê? Porque todos nós somos centelhas divinas. Todos nós somos frutos dessa criação, né? Só que o que nós fazemos? Nós recebemos essa luz, que é o nosso Criador, e o que a nossa mente reflete? Ela reflete o que nós somos. Ela reflete a vida que nossa mente e nossos pensamentos constroem. E o que o Espiritismo nos ensina? Que nós fomos criados simples e ignorantes e que o nosso caminho é a perfeição. E que nós estamos aqui e que nós passaremos por várias vidas, por várias reencarnações. Nós estudaremos muito, batalharemos muito, seja aqui ou seja no mundo espiritual, para que um dia nós possamos fazer isso aqui. Que a nossa mente possa refletir o Criador. Esse é o nosso papel. Que nós saibamos construir a nossa vida, sendo essa um reflexo verdadeiro do Criador. E para isso, o que a gente precisa? Trabalhar o nosso espelho, né? A gente precisa polir, deixar esse espelho perfeito para que ele possa refletir o Criador. Então esse é o nosso papel, é isso que a doutrina espírita nos ensina. Obrigado.